Muito bom dia, nós vamos dar início ao estudo do livro O Ministério do Espírito Santo. Nas próximas semanas, nós estaremos estudando esse livro para o nosso crescimento espiritual. E pedimos a sua atenção, a leitura e o acompanhamento com esse livro. Se você não tem, adquire um, para você acompanhar juntamente conosco e até mesmo ler em sua casa. Você vai ler em casa e nós estaremos fazendo esse estudo junto aqui através de vídeos, tá certo? Vamos então agora fazer uma oração pedindo a Deus para que Ele nos dê direção, para que nós venhamos entender o que Ele quer nos falar através da Tua Santa Palavra. Curve aí a sua cabeça ou fique em pé e feche os seus olhos para nós entrarmos na presença de Deus. Em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador eterno Jesus Cristo, pedimos que o Senhor abra, destrava o nosso entendimento, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra e a Tua vontade. Fale conosco, meu Pai, através do estudo desse livro, para que através desse estudo nós venhamos ter conhecimento da Tua existência, da Tua vontade, para que nós então possamos receber o Senhor e crescer ainda mais, fazendo a Tua vontade em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Vamos então à página 11, a introdução do livro. E a pergunta é essa: você já recebeu o Espírito Santo? Essa pergunta, Paulo, ele faz aos discípulos que ainda nem tinham ouvido falar da existência do Espírito Santo. Só que eles já faziam a obra de Deus. Eles já curavam, eles libertavam as pessoas dos demônios e eles já pregavam a palavra de Jesus Cristo, sem mesmo ter ouvido falar do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz lá no livro de Atos, no capítulo 19, no verso 2. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Porque eles creram, eles criam na palavra de Deus, eles criam em Jesus Cristo, porque eles pregavam o Evangelho. E eles disseram-lhes a Paulo: nós nem ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Olha que coisa. E hoje dentro das igrejas, amiga, nós temos muitas pessoas assim. Elas já ouviram falar do Espírito Santo, mas não despertaram o interesse de buscá-lo. Não despertaram o interesse da importância do Espírito de Deus na vida delas. E estão muitos acomodados com a cura que recebeu na igreja, com a libertação que alcançou. Não dormia, agora dorme. A vida dela começou a se encaixar. As coisas começaram a dar certo e ela acha que isso já é o Espírito Santo. E não é. O Espírito de Cristo é aquele que nos garante a nossa salvação. O Espírito Santo, como vemos nesse versículo, ele não é para as coisas dessa vida. Porque para as coisas dessa vida, que é pregar, curar, libertar, abençoar, os discípulos faziam sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é para a tua salvação. É para a tua permanência. É para que você não desanime no dia das lutas, no dia mau, porque o dia mau, amigo, ele virá para todos nós. E você tem que estar firme, alicerçado na palavra.
A pergunta que o apóstolo Paulo fez aos discípulos em Éfeso ecoa mais fortemente ainda em nossos dias. Aqueles homens viviam uma vida incompleta, pois, embora cresce no Senhor Jesus, ainda não havia recebido a maior de todas as promessas de Deus para as suas vidas, o seu Espírito. Proponho este mesmo questionamento a você e quero que a sua consciência lateje a esse respeito, para que, assim que haja uma investigação profunda dentro de si sobre a comunhão com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não é algo opcional, que alguns querem, outros não. Não. Mas a questão é questão de vida ou morte. É questão de vida ou morte espiritual. Estamos falando aqui num plano espiritual. Nós não estamos falando em plano terreno, que a pessoa pode viver a vida toda dela terrena sem o Espírito Santo. Ter uma sobrevida, ter, vamos dizer assim, como é que eu posso colocar para que você possa entender? Porque não é viver, é tipo de uma vegetação natural. Porque a vegetação nasce, cresce, murcha e morre, sem verdadeiramente conhecer a essência, o porquê está vivo. E aí diz aqui, olha só que bacana. Porque a salvação, sabe por quê? Você sabe por quê é uma questão de vida ou morte? Porque a salvação da alma depende da fé e do arrependimento sincero, que é provocado apenas pelo Espírito Santo. O homem natural, ele não se arrepende, ele sente remorsos. Arrependimento vem do Espírito de Deus. Esses discípulos do tempo da igreja primitiva haviam se convertido, até se batizado nas águas, mas não havia recebido o selo de Deus, a garantia da salvação. Naquele momento, eles sequer tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. De certa forma, isso é compreensível, pois eles estavam cerca de 1000 quilômetros de Jerusalém, onde tinha ocorrido o Pentecoste. Sendo assim, não havia meio de comunicação como há hoje, para que soubesse o que havia acontecido em Jerusalém. Diferente daquela época, nos dias atuais, apesar de muito se falar do Espírito Santo, poucos são os que têm considerado a sua verdadeira importância. Ignora o Espírito Santo, despreza a glória de Deus e o maior privilégio concedido aos seres humanos, ao desdenhar do fruto, do rogo, ou seja, da intercessão mais profunda do Senhor Jesus ao Pai em nosso favor. O Filho pediu, o Pai concedeu, o Espírito Santo foi derramado. Falta apenas repousar sobre você que ainda não o tem, para que você torne o templo do Deus Altíssimo. Sou enfático em bater nessa tecla, porque sem o Espírito Santo, a nossa convicção não são firmes o suficiente para permanecer até o fim. Não temos força nem que nos garanta vencer as tentações, as lutas, os revés desse mundo. Por melhor que seja a nossa intenção, a vontade, sem auxílio do Espírito Santo, qualquer pessoa, independentemente do conhecimento bíblico que ela tem, ou do tempo de igreja, ou do cargo eclesiástico que ela possui dentro da igreja, ela vai cair na apostasia da fé. E de modo claríssimo que a Sagrada Escritura afirma: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Romanos 8:9. Estamos nos fins dos tempos. Portanto, crise como essa, pandemia, que colocou o mundo de joelho diante de um vírus, são pequenas amostras dos acontecimentos descritos no Apocalipse. Nesse caos, podemos, de um lado, assistir pessoas apavoradas pelo medo de caírem doentes e morrer, e de outro lado, contempla a segurança daqueles que têm o Espírito Santo e sabe em quem tem crido. A confiança em Deus nos dá a paz, o que não significa que não estamos sujeitos ao Covid-19, pois somos de carne e osso, estamos suscetíveis e somos frágeis, a nossa fragilidade. Estamos suscetíveis às fragilidades desse corpo, mas podemos descansar em meio de tempestade, porque construímos, por meio do Espírito Santo, a nossa casa sobre a rocha, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, conseguimos manter a nossa fé em meio a um mundo de tantas incertezas, descansar seguro num mar revolto, exatamente como o Senhor Jesus o fez. Então, lhes convido a buscar sedentemente o conhecer o Espírito Santo e tê-lo dentro de si e viver uma intimidade intensa com ele dia a dia. Se o Espírito Santo falará, sei que o Espírito Santo falará infinitamente mais do que exposto aqui. Se você ouvir, experimentar a maior alegria da sua vida e chegado até você, para que você venha provar, ter dentro de você a maior alegria que um ser humano pode ter, o Espírito Santo. Ele é a condução da sua vida, ele é a sua alegria, a sua paz, sua felicidade. Semana que vem nós vamos voltar, e já vamos voltar aqui, ó. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Semana que vem estaremos com todos vocês. Fique na santa paz e até lá.